Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de eu iniciar, eu vou pedir para vocês, quem não curtiu ainda a página do Instituto, por favor, que curta, tá? Que vocês convidem seus amigos para essa live, porque alguns esclarecimentos muito importantes serão feitos sobre muitas dúvidas que surgem no grupo diariamente, dúvidas que já foram esclarecidas em outras lives, esclarecidas pelos terapeutas, pelo Dr. Renato Meneghello, por posts, por notas, mas são dúvidas recorrentes porque eu entendo que tem pessoas novas entrando nos grupos, então essas pessoas precisam ser informadas, tá? Eu vou dar um tempinho para o pessoal compartilhar essa live, eu também vou compartilhar. Em 5 minutinhos eu começo, tá bom? Obrigada. Coloca aqui? Só vira pra mim, por favor, tira o outro. Esse aqui Eu tô ao vivo. Quer o que, filha? Esse ou esse? Esse que não faz barulho. Só um minutinho, tá, gente? Não, 5. Para dar tempo das pessoas chegarem. Obrigada, querida. Um pouquinho mais para cima. Bom, eu já compartilhei. Agora eu vou me apresentar enquanto vocês compartilham com quem precisa, tá bom? Meu nome é Gisele Santos, eu sou criadora e administradora da rede É Seu Direito Saber, É Seu Direito Escolher. Ativista pela liberação da fosfetanolamina desde 2015, como medicamento a ser fornecido à população gratuitamente pelo SUS. Alguém pode me dizer... Eu vou mudar aqui um pouquinho, que eu não estou vendo os comentários. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eva. Alguém pode me dizer como estão imagem e som, por favor? Vou ver se eu consigo ver os comentários na própria live. Vitor, boa noite, Eva. Alguém pode me dizer como estão imagem e som, por favor? Vou ver se eu consigo ver os comentários na própria live. Gente, ajuste de live é terrível. Ai, Senhor. Gente, ajuste de live é terrível. Pronto, acho que já deu tempo de todo mundo compartilhar, né? Então, eu já vou começar, tá, gente? Eu anotei aqui alguns tópicos para não esquecer nenhum,
que essa foi uma semana que diminuiu o som do meu computador. Pronto. Obrigada, Leandro. Boa noite. Obrigada pela presença. Foi uma semana um tanto quanto atípica. Eu vou colocar meu óculos que eu não estou muito boa para ler. Então eu anotei alguns tópicos aqui, gente, para não me perder e não esquecer nenhum detalhe, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem as suas dúvidas, as suas perguntas. E no final da live eu vou tentar responder todo mundo, tá? Às vezes o Facebook não entrega as perguntas e aí depois eu respondo por escrito, tá? Eu não quero nesse vídeo falar sobre política, mas infelizmente eu serei obrigada a abordar um tópico político porque aconteceu essa semana e é relacionado à fosfetanolamina. Vamos lá. Presidente Bolsonaro criticou a Anvisa por não registrar a fosfetanolamina, por não liberar a fosfetanolamina. Bom, gente, aí começou a sair um monte de boato de que o Bolsonaro iria liberar a fosfetanolamina, que o Bolsonaro liberou a fosfetanolamina, que existe um projeto de lei para liberação da fosfetanolamina. Ó, vamos esclarecer duas coisas, tá? Para quem é novo, entrou agora, projeto de lei não existe nenhum. Por quê? Porque a lei já foi aprovada em 2016, tá? Era um projeto de lei do deputado Wellington Prado, que foi modificado por Jair Bolsonaro e outros deputados, tá? E aí se transformou no projeto de lei, a Lei da Fosso, que não é de autoria do presidente Jair Bolsonaro, como muitos afirmam. É um projeto feito e assinado a várias mãos de deputados. Esse projeto foi aprovado no Congresso, foi aprovado pela então presidente Dilma, e aí o STF, liminarmente, a pedido da Associação Médica Brasileira, suspendeu a lei da Fosso, tá? Então, assim, eu vejo muito comentário dizendo pra gente cobrar os políticos para liberarem a Fosso, que os políticos são isso, que os políticos são aquilo. Nada contra nem a favor de políticos, são nossos funcionários, ponto. Só que não é o Congresso que nós devemos cobrar, porque eles já fizeram o que tinham que fazer, debaixo de muita pressão, nossa pressão. Eles aprovaram a lei, e a presidente à época também. A pressão agora deve ser em cima do presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque na campanha eleitoral dele, ele disse que disponibilizaria os hospitais e também os centros de pesquisa. E se eu tiver errada, quem tiver aí me corrija, por favor, que no final da live eu faço a correção, que não vai dar para eu ler os comentários agora. Ele prometeu que disponibilizaria os centros de pesquisa e os hospitais da Marinha, Aeronáutica e Exército para fazer os testes clínicos e também para produzir a fosfetanolamina para distribuir a quem precisasse. Pois bem, nada aconteceu, não se fala no assunto. O que nós sabemos é que o filho do professor Gilberto esteve o ano passado, creio que em agosto, em reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, para tratar desse assunto e pedir verba para que as pesquisas continuassem. Daí por diante não tivemos resposta. Então nós nem sabemos se e quando essa pesquisa vai continuar, tá? Não dá para ficar esperando, gente. Se nós queremos a fosfetanolamina liberada pelo SUS como medicamento, cabe a nós cobrarmos, e cobrarmos a pessoa certa, o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele tem Twitter, ele tem Instagram, ele tem página no Facebook. É só procurar e cobrar, encher a página de mensagem. A fosfetanolamina tem que ser muito falada e ele tem que ler essa palavra várias vezes por dia, para ele se sentir pressionado, porque senão não vai.
Entenderam? Então, assim, gente, o Bolsonaro emitiu uma opinião, tá? Esse é o segundo ponto. Ele emitiu uma opinião. Ele fez uma crítica à Anvisa. E opinião não é fato. É só uma opinião. Não existe aprovação. Não é fato que ele vá aprovar a fosfo. Ele não disse isso. Ele só fez uma crítica. Então, a gente tem que botar um pouquinho mais os pés no chão e tomar cuidado com o excesso de entusiasmo. E eu entendo, por mais que nós queiramos e esse seja o nosso sonho, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de entusiasmo e com as coisas que a gente compartilha, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas desesperadas. E aí eu vou falar do papel do sistema imunológico. Quando a pessoa cria uma expectativa muito forte, se apega a essa expectativa e ela não se concretiza, o sistema imunológico vai para o pé. E isso, para qualquer patologia, não só para o câncer, é péssimo. Porque o sistema imunológico é o responsável por combater a maioria, acho que 90% das doenças crônicas, como câncer e graves. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu vou dar um exemplo. Entrou um post, vocês sabem que post para ser aprovado no nosso grupo é analisado pelos administradores antes, né? Nós não aprovamos qualquer post, não é assim que funciona. Então, assim que saiu a notícia, entrou um post lá do Estadão falando dessa declaração do Bolsonaro. E assim, eu não me apego apenas em títulos, eu vou ler a matéria para saber do que se trata, porque o nosso grupo, o instituto, a rede, são canais de informação. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente informa. E fui ler a matéria. Do meio da matéria para baixo está escrito assim, que a fosfoetanolamina é um polímero produzido à base de mamona. Excluí o post na hora. Desinformação total. Todo o texto informava muito bem as pessoas. Havia uma linha com uma desinformação total. Não aprovo. É assim. Por isso que muitas vezes vocês pensam assim, ai, coloquei um post no grupo, a Gisele não aprovou. Por quê? Porque eu li a matéria. E eu aqui com os cabelos de novo, né? Porque eu li a matéria. E aí se tiver uma linha desinformando o povo, eu não aprovo. É simples assim, tá? Daí, eu não sei o que está acontecendo, que um monte de político surgiu da terra do nunca para falar de fosfoetanolamina. Político que não sabe nem soletrar a palavra fosfoetanolamina, né? Pessoas que em 2015, 2016, quando a gente estava ali lutando de noite pela liberação, eu não vi mandando e-mail para ninguém, eu não vi em passeata, eu não vi coletando assinatura para fazer abaixo-assinado, eu não vi se manifestando a favor da fosfo, gente que acabou de se eleger. E eu lembro, gente, lá atrás, que eu e outros ativistas dissemos para vocês o seguinte: gente, cuidado, porque muito político vai querer se aproveitar da causa da fosfo, porque, gente, pensem no número de eleitores que são os pacientes oncológicos, seus familiares e seus amigos, né? Aí eles vêm com essa conversinha doce de que vão fazer e vão acontecer. A gente viu isso em 2016. Todo mundo ia fazer e ia acontecer. Sabe o que aconteceu? Nada. Cadê a fosfo? Aliás, aconteceu. Aconteceu que muita gente acreditou nas promessas do senhor Geraldo Alckmin, vou falar de novo, governador do estado de São Paulo à época, que mandou fazer os testes clínicos no ICESP. Os testes foram muito mal feitos, não deixaram o Dr. Renato Meneghello participar das pesquisas. Por quê? Porque ele é médico. Vejam que interessante o que aconteceu no ICESP, né? A fosfo foi administrada aos pacientes de uma vez só. O professor Gilberto tinha dito o seguinte: gente, não estou passando dosagem para ninguém, estou falando do ICESP, tá? Então, lá no ICESP, a dosagem inicial era 3 cápsulas ao dia. Café, almoço e jantar. Foi isso que o professor Gilberto pediu. O que acontece? Não surge o efeito esperado, vai se ajustando a dosagem. Ok? Ok.
Quando houve a CPI dos testes clínicos com a Fosso, nós descobrimos que dentro do hospital a Fosso era dada de uma só vez aos pacientes em uma única refeição. E os auditores não sabiam disso, porque os auditores eles não tinham acesso aos pacientes. Eles tinham acesso no máximo ao prontuário. E aí hoje eu entendo por que não deixaram o Dr. Renato Meneghello fazer parte da pesquisa. Porque ele é médico. E se ele dissesse assim, eu quero ver o paciente, eu quero falar com o paciente, eu quero participar da administração, eu quero administrar a Fosso, ele poderia, porque com o médico ele pode. Se ele disser eu quero, ele pode. E hoje eu começo a pensar que não deixaram o Dr. Renato Meneghello participar por causa disso, né? Porque tudo só foi descoberto na CPI. E aí vocês entendem por que os testes no ICESP não deram certo. Agora, o que é muito triste é ver pessoas desinformadas comentando, porque hoje em dia todo mundo é comentarista, né? Não estudam o assunto, não participam da causa, caíram de paraquedas ontem na causa, e todo mundo é senhor da razão, todo mundo, a opinião daquela pessoa é a correta, essa pessoa sabe estudar, é inacreditável, né? Eu vejo comentários assim, essa substância não funciona, já foi provado pelos testes no ICESP. Pelo amor de Deus, foi provado o quê? Que testes? Esses testes não deveriam nem sequer ser considerados, porque foram feitos de forma totalmente errada, deveria ser anulado. E o dinheiro gasto devolvido aos cofres públicos, porque eu e vocês pagamos por esses testes. Quando eu dou uma paradinha assim é porque eu quero falar um palavrão, porque eu tô nervosa, mas eu segure, né? Dinheiro público jogado fora, foi isso que aconteceu. E é mais uma coisa que eu acho que nós deveríamos cobrar. O dinheiro desses testes de volta para os cofres públicos, porque a alegação quando o filho do professor Gilberto foi com o professor Salvador pedir mais investimento para pesquisa por parte do governo federal, uma boa ideia seria o seguinte, pede para o governo estadual devolver o dinheiro que ele jogou fora fazendo um teste errado para o governo federal e financia a parte da pesquisa que falta, que são os testes em pacientes. Já daria para começar. É dinheiro nosso. A gente pode muito bem cobrar devolução. Jogaram o nosso dinheiro fora, eu quero meu dinheiro de volta. É simples assim. Então, o senhor Dória, que assumiu aí o governo do estado de São Paulo e as palhaçadas que o senhor Geraldo Alckmin fez, devolvam o nosso dinheiro. Devolva para o governo federal, porque nós vamos cobrar o governo federal. E pelo menos dinheiro para o pontapé inicial para os testes clínicos vai ter. Aí não vai ter a desculpa de que não tem dinheiro, de que não tem verba. Verba tem. É só os senhores devolverem o que os senhores tiraram de nós para jogar no lixo. Tá? Porque não tem bobinho aqui não. Viu? Então, falei do Bolsonaro. Gente, não confundam uma opinião com um fato, tá? Quando for um fato concreto, nós publicaremos. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou ter que citar o nome de outro político. Ah, como eu detesto isso. Senhor Roberto Massafera. Me aparece um vídeo, ele apresentando um deputado federal que eu nunca vi na minha vida, coronel alguma coisa, não fiz nem questão de decorar o nome, porque quando a gente estava lá lutando pela Fosso, nunca vi mais gordo nem mais magro, e agora falando de fosfetanolamina, que vai até o STF pedir para o STF liberar a lei, que vai fazer, que vai acontecer. Oh, que lindo, né? Muito bonito. Aí, durante o vídeo, o senhor deputado Roberto Massafera, ele fala assim, ele se contradiz, ele fala assim, nós queremos que os pacientes comprem, nós queremos que eles recebam de graça. Eu fiquei meio confusa. Senhor Roberto Massafera, o senhor quer que os pacientes comprem ou que os pacientes recebam de graça? Eu não entendi bem, tá? E o que o senhor quer, pouco nos importa. Não nos interessa o que o senhor quer. Interessa o que o professor Gilberto queria e tudo pelo que os ativistas lutaram e lutam até hoje. Então, se o senhor não entendeu, e olha que o senhor era próximo do professor Gilberto, eu vou repetir. Fosso
de graça como medicamento, distribuída pelo SUS com bula, tá? E acompanhamento médico. É isso, é simples assim. E testes clínicos. Em momento nenhum o deputado federal que o senhor apresentou falou em testes clínicos. Como é que vai ser essa distribuição? Larga no mercado, as pessoas pegam onde? Tomam como? Se não der resultado, reclama com quem? Entendeu? Vão lá pro STF pedir liberação da lei para o paciente comprar a fosso? Porque é isso que está escrito lá na lei. Que o paciente vai custear as cápsulas. Mas nós não lutamos por isso, senhor Roberto Massafera. Nós lutamos para o paciente comprar fosso. Para comprar fosso não precisa de liberação de lei. Já tem fosso importada para o paciente comprar. E eficaz. O senhor está sabendo não? Ah, o senhor está sabendo, porque o senhor fez um vídeo anterior dizendo que os suplementos eram farinha, né? Que não funcionavam. O senhor precisa visitar mais uns grupos, viu, senhor Roberto Massafera? Para ver os relatos dos pacientes, tá? Dá uma visitadinha, dá uma estudadinha. Depois o senhor faz um vídeo para não passar tanta vergonha. Enfim, fosso para comprar já tem. Não queremos mais uma para comprar. Ninguém luta há 5 anos para comprar fosso. Por favor. O ativismo é para termos a síntese, a fosso de graça, tá? Senhor Roberto Massafera, tem gente que não tem condições de pagar R$100 um suplemento, sabia? Que dirá comprar a fosso etanolamina síntese do professor Gilberto a R$3,50 a cápsula. Isso dá o quê? R$315 por mês? Não. Tem pessoas muito humildes, desempregadas. Tem pessoas que eu não sei se o senhor sabe, dependem do INSS. O INSS não pagou o auxílio doença. Alguns estavam no auxílio doença. O INSS cortou. Alguns recebiam Bolsa Família. O governo cortou. A maioria está desempregada. Muitos não conseguiram se aposentar. O senhor acha que eles vão tirar R$315 por mês de onde? Então, se fosse para comprar fosso, a gente pararia a luta aqui e continuaria trabalhando com suplementos tranquilamente. Só que os suplementos não atendem a todos. Tem pessoas que não têm a menor condição. Elas precisam da fosso de graça pelo SUS. Tá? Que foi o motivo que nos levou a começar esse ativismo. Então, se o senhor puder respeitar isso e seguir essa linha, nós teremos o senhor como um colaborador da causa. Se não, infelizmente, o senhor será mais um político, no meu ver, a partir de hoje, que se aproveita do nome fosso etanolamina para obter alguma vantagem política. Pronto, falei, tá? Aí outro dia me entra um post, vou falar o nome de mais um político. Me entra um outro post do senhor Ricardo Madalena, falando N coisa sobre a liberação da fosso e dizendo o seguinte, e aí eu vou dizer por que eu não aprovei. Ele se diz o primeiro político a apoiar a fosso etanolamina no Brasil. Pioneiro. Mentira. Não aprovei. Não é. Nunca foi. Eu vou dizer por quê. Quando nós começamos essa luta, os primeiros políticos, e eu vou citar o nome, porque eu acho que quem faz deve ser lembrado, senador Ivo Cassol, começou, nos apoiou, brigou, lutou, e até hoje, toda vez que ele tem oportunidade, ele fala na fosso. A fosso, para o senador Ivo Cassol, virou uma questão de honra, tá? Deputado hoje federal Marlon Santos, que à época era deputado estadual, este foi pioneiro em levar para as redes sociais a questão da fosso etanolamina, tá? Senador Assir Gurgas, do Paraná, lutou muito do nosso lado e forçou bastante também lá no Senado a questão para que o Senado aprovasse a lei. Deputada federal Leandre, também do Paraná, ajudou muito a gente lá na Câmara dos Deputados para que a lei fosse aprovada. E aqui em São Paulo, senhor Ricardo Madalena, não faça isso, não tem necessidade.
Eu reconheço que o senhor ajudou bastante, ajudou mesmo. Mas não precisa mentir, não faz isso não. Aqui em São Paulo foi o deputado Rafael Silva. Foi ele o pioneiro em São Paulo. Foi por causa dele que o senhor, Ricardo Madalena, conheceu a fosfetanolamina. O senhor pode não lembrar de mim, mas eu estive na manifestação da LESP e foi lá que eu conheci o senhor. O senhor lembra? Não, o senhor não vai lembrar. Mas da manifestação o senhor lembra. Lembra quando o presidente da casa mandou expulsar os pacientes, mandou ligar o ar-condicionado bem frio para ver se os pacientes saíam de lá, prejudicando a saúde de muitos? O senhor lembra disso? Porque o senhor correu bastante, o senhor ajudou bastante. Mas vamos falar a verdade. Pioneiro em São Paulo foi o deputado Rafael Silva. Esclarecido isso, pessoal, tomem muito cuidado com os políticos que dizem que fizeram isso, fizeram aquilo. Vão pesquisar a vida deles, porque nós não podemos ser massa de manobra e não podemos ser usados, ainda mais com esse tipo de informação mentirosa, só para dar voto para político que não vai fazer coisa nenhuma. Porque o que aconteceu, gente? Cadê a força liberada? Tanto político apareceu e cadê a força liberada? Nada. Essa lei está parada no STF, na mesa, desde 2016 ela está parada. Aí o senhor Marco Aurélio pediu vistas do processo, em 2018, já vai fazer um ano. Eu não sei, ele deve estar precisando de um óculos, porque já era para ter devolvido faz tempo. Então o senhor deputado federal, coronel, alguma coisa que eu esqueci o nome, indicado pelo deputado Roberto Massafera, se o senhor vai cobrar alguma coisa, cobre que o ministro Marco Aurélio saia de cima do processo e devolva, né? Bom, então eu vou riscar aqui o que eu já falei. Plam, plam, plam. Assim. Gente, os assuntos vão ficar meio bagunçados, hora volta, hora vou, fica meio desordenado, é normal mesmo. Gente, tem muitas pessoas me perguntando o seguinte: Gisele, para tomar força eu tenho que deixar a químio? Ou, Gisele, estou fazendo químio. O que eu faço? Largo a químio para fazer a força? Gente, eu não sei de onde saiu essa conversa de que para tomar força tem que largar a químio. O professor Gilberto nunca disse para ninguém largar a químio. Dr. Renato Meneghello, médico, nunca disse para ninguém largar a químio. E que eu saiba, nenhum dos pesquisadores nunca disse isso, tá? Aí vai aquela velha história, né? Há uma larga diferença entre o que eu falo e o que você entende. Eu vou dizer o que foi que o professor Gilberto disse. E aí muita gente saiu por aí irresponsavelmente publicando que as pessoas tinham que deixar a quimioterapia. Olha a irresponsabilidade. Quer dizer, ela publica uma opinião, um entendimento que ela teve, não um fato. Então, cuidado, gente. Vamos parar de publicar. Quando você publicar uma opinião, você coloca assim, ó, é a minha opinião, não é um fato, tá? E, pessoal, apeguem-se a fatos, porque opiniões... Nosso grupo tem quase 20 mil membros. Imagine 20 mil opiniões diferentes, você vai enlouquecer. Então, se apegue a um fato concreto e real. O que o professor Gilberto disse na época? Perguntaram para ele alguma coisa sobre quimioterapia. Ele disse o seguinte: a fosfetanolamina, para funcionar corretamente, precisa de um sistema imunológico fortalecido. A quimioterapia enfraquece o sistema imunológico. O que algumas pessoas entenderam? O professor Gilberto disse para parar a quimioterapia, porque senão a fosfo não vai funcionar. Não, ele não disse isso. Ele disse que você precisa fortalecer o seu sistema imunológico. Esse é o entendimento. E há N maneiras de fazer isso. Entendeu? A fosfetanolamina não é um tratamento alternativo. Eu preciso escolher entre químio, entre fosfo, entre Aveloz, entre chá de pariri, entre melão de São Caetano, entre MMS, entre, o que mais que tem? Aranto. Não tem que escolher nada. Você tem que procurar um terapeuta ortomolecular e ele vai fazer um protocolo adequado ao seu caso, mas não um protocolo em que você tem que escolher entre uma coisa e outra, mas um protocolo em que ele soma as alternativas que existem de acordo com a sua necessidade, acompanhando o teu tratamento convencional.
juntando os dois, entendeu? Então você vai ter o teu tratamento convencional com o teu médico, com o teu oncologista, em paralelo um tratamento complementar, tá? Baseado num protocolo desenvolvido por um profissional, geralmente um nutrólogo, um terapeuta ortomolecular, para fazer o quê? Tudo isso que ele vai trazer para o teu protocolo pessoal, individual, porque cada um é um organismo diferente, tua necessidade não é a minha, tua carência nutricional não é a minha. Então o que ele vai fazer? Ele vai estudar o teu caso, vai fazer o teu protocolo individual para amenizar os efeitos da quimioterapia, para controlar uma possível anemia ou desnutrição que a quimioterapia venha a causar, tá? Para fazer um detox em você, tendo em vista que a quimioterapia é altamente tóxica e se você tiver com o teu organismo intoxicado, você não vai absorver os nutrientes necessários, os suplementos necessários para controlar essa anemia. Você não vai absorver a fosfo, porque você vai estar totalmente inflamado pela toxicidade da quimio. Daí a necessidade do terapeuta ortomolecular para fazer o detox, a desvermifugação, que é extremamente importante, para ver como é que tá a tua dieta, para ver se você não está alimentando o teu câncer, porque não adianta, gente. Você faz a quimioterapia, toma a fosfo. O que a fosfo faz? Ela sinaliza a fosfo, não cura câncer. Falando de novo, tá? Não cura câncer, não cura gripe, não cura resfriado. Gente, parem com esse desespero de ficar atrás de todo mundo. Eu preciso da fosfo, eu preciso da fosfo, eu preciso da fosfo. Porque a fosfo só vai sinalizar a célula tumoral, ponto, mais nada. O que você precisa é fortalecer teu sistema imunológico. Não adianta você conseguir a fosfo e tá com o teu sistema imunológico no pé. A fosfo não vai fazer nada. Ela vai sinalizar a célula tumoral e a célula tumoral vai continuar crescendo, porque o teu sistema imunológico não vai ter força para combatê-la. E o que o terapeuta ortomolecular faz? Te ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Entenderam? Então, assim, você está fazendo o teu tratamento convencional e está tomando a fosfo. Legal. A fosfo vai lá, sinaliza a célula tumoral. A quimioterapia entra, quando ela entra, ela já vê as células sinalizadas. Então, a chance dela destruir as suas células saudáveis é muito menor do que se você não estivesse tomando a fosfo. Por quê? Sem fosfo, a quimio entra e não tem nada sinalizado. Então, ela sai destruindo tudo. Destrói tudo. Célula boa, célula ruim, não é? Você tomando a fosfo, ela entra, a quimio, e opa, sinalizado ali, sinalizado ali, sinalizado ali. As células de defesa já carregam a quimio diretamente para as cancerígenas. Claro que alguma toxicidade você vai ter da quimio, mas muito menos do que se não estivesse tomando a fosfo, não é? E mesmo essa pouca toxicidade precisa ser cuidada por um terapeuta ortomolecular. Porque um paciente oncológico não pode ter toxicidade nenhuma. Vou riscar aqui, tá, gente? Senão eu fico perdidinha. Vocês viram que hoje eu não tô tão brava, né? Gente, outra coisa que eu vi. A primeira coisa que... Eu não vou nem dizer um paciente oncológico. Todo mundo deveria fazer era tomar água alcalina. É a coisa mais simples do mundo. A receita tá no grupo, tá? Coisa mais simples do mundo. Mas se tiver câncer, descobriu que tem câncer, pelo amor de Deus, antes de procurar fosfo, procure tomar água alcalina. Já foi falado 1 milhão de vezes e nós vamos falar mais 1 milhão se for preciso e até o fim da vida. O câncer só sobrevive em ambiente ácido. O pH do nosso corpo é ácido. O pH de quem faz quimioterapia é mais ácido ainda. Se alimenta mal de todos os antes da vida, embutidos, enlatados e por aí vai, haja acidez, né? Além do detox, que é extremamente importante para tirar toda essa toxicidade, que não está só nos alimentos, está no ar que a gente respira, sabe? Tem a toxicidade psicológica que interfere bastante também. Claro que o detox não vai desintoxicar a nossa mente, né? É só um exemplo. Mas no ar que a gente respira mesmo. Na própria água que a gente toma. Infelizmente hoje tá tudo ruim, tá tudo intoxicado, gente.
tem que fazer o detox. Então, o que acontece? A água alcalina, ela vai aumentar o pH do teu sangue e aí não há como o câncer sobreviver num ambiente alcalino. Ah, Gisele, mas eu quero a força. Eu falo isso às vezes para as pessoas no Messenger e eu não sei, elas não leem, elas não escutam, elas estão tão obcecadas pela força que elas pulam essa parte. Ah, mas como é que eu compro a força? Filho, você vai comprar fósforo, continuar com o teu organismo em ambiente ácido e não vai adiantar nada. Fósforo não alcaliniza o pH do teu sangue. Por favor, gente. Tratamento de câncer não é uma pílula mágica, não. A fósforo não vai tratar o teu câncer sozinha. Aliás, ela não vai tratar o teu câncer. Nem fósforo não trata câncer. Parem com esse desespero. Para um pouquinho, para. Respira. Bom, o que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Com quem eu falo? Poxa, gente. As lives no nosso canal do YouTube dá todo o caminho para vocês. Os posts na página do Instituto dá todo o caminho para vocês. Tem as notas que a gente publica, dando todos os caminhos. Dá um trabalhão danado fazer essas pesquisas para me chamarem no Messenger e dizer assim: como é que eu consigo comprar fósforo? Me dá vontade de chorar. Sabe o que eu queria receber no Messenger? Gisele, como é que eu faço água alcalina? Gisele, quem eu procuro para fazer um detox? Gisele, como é que eu faço para fazer uma desgermifugação? Gisele, eu não consigo cortar carboidrato. Você tem alguma sugestão? Isso é importante. A fósforo, gente, é um tratamento dentro de um conjunto que vai trazer o resultado que você espera. Ela não é um tratamento único. A fósforo é uma grande aliada. Eu já disse isso. Mas a pessoa não quer ouvir, ela não quer saber, ela quer porque quer a fósforo, porque é a pílula que cura tudo, porque viu sei lá em que matéria, em não sei qual reportagem. Aí toma fósforo, sozinha. Comendo pizza, tomando refrigerante, fumando, bebendo, tendo uma péssima qualidade de sono, né? pH do sangue continua ácido. Não faz a desgermifugação, não faz o detox. Não procura um psicólogo para cuidar do estresse. E aí acontece uma coisa desagradável, o tumor aumenta, né? Ou coisa pior. Ah, essa fósforo não fez efeito. Essa fósforo é uma porcaria, é uma enganação, é uma ilusão. É? É mesmo? Ou você não observou tudo que foi falado em todas as lives? Tudo que está sendo falado agora? As notas que foram publicadas no Instituto? Será que se você tivesse observado, esse tumor teria aumentado? Será que se você tivesse procurado o terapeuta ortomolecular, como a gente tanto insiste, esse tumor teria aumentado? Eu acredito que não, porque eu acredito no conjunto. Se vocês me perguntarem, Gisele, você acredita que a fosfetanolamina cura o câncer? Eu acho que eu não preciso nem responder, por causa de todas as notas nesses 5 anos que eu já fiz, todas as lives, mas eu vou responder de novo. Não acredito que a fosfetanolamina seja a cura do câncer. Tem grupos de Facebook que é triste, mas o nome do grupo é assim: fosfetanolamina, a cura do câncer. O paciente vê aquilo, ele acredita. E aí sabe o que ele faz? Ele só quer fósforo, ele não faz o resto todo. Sabe o que acontece com ele? Infelizmente, sabem, né? Então, aí você vai no outro, fosfetanolamina, cura proibida. Que cura, gente? Que cura? Fosfetanolamina não é a cura. O conjunto pode trazer a remissão. Mas precisa de disciplina. Precisa de vontade, de pesquisar, de ler, de procurar, de entender, de se informar. Uma doença tão difícil, vocês acham que ia ter uma cura fácil? Uma cápsula? 3 vezes ao dia e estou curado? Pensem um pouquinho. Não é assim? O organismo é complexo? O câncer é complexo? Não existe pílula do câncer. Isso foi um nome criado pela mídia para desqualificar a fósforo.
Ela não é a pílula do câncer. Ela não é a pílula mágica. Ela é uma das várias alternativas que nós temos, tá? Nós temos o Aveloz, que é extremamente eficaz. Existem N's e N's e N's relatos. Aí eu vejo o grupo assim também. Aveloz, a cura do câncer. Também sou contra, porque é uma única substância. É Aveloz e um conjunto. Quer saber? Você nem precisa de fósforo para entrar em remissão. Sabia? Você pode entrar em remissão mudando toda a tua alimentação, fazendo todos esses procedimentos que eu falei para você junto a um terapeuta ortomolecular. Eu vou citar aqui o Eladio Amorim. Tem um vídeo no grupo de um relato de uma criança. Ela tinha um neuroblastoma grau 4. Já havia passado por quimioterapia, pelos tratamentos convencionais e tudo mais. Ela entrou em remissão total. Sabe com o quê? Ela nunca tomou uma cápsula de fósforo. Sabe com o quê? Sabe o que o Eladio fez? Uma coisa bem simples. Ele mudou totalmente a dieta da criança e água alcalina. Somente água alcalina. A menina entrou em remissão total. Vocês já ouviram falar na dieta Gerson? Há vários casos de remissão com dieta Gerson. Sem fósforo. Método Kovacic. Já ouviram falar? Vários casos de remissão. Sem fósforo. Existem terapias complementares, integrativas, holísticas, que têm vários casos de remissão antes mesmo de se falar em fósforo. Então, gente, por que esse desespero por fósforo? Vocês vão comprar? Vão. E daí? E o resto? Se você tiver uma anemia, o fósforo não vai dar jeito. A anemia leva. Se você tiver um pequeno quadro de desnutrição, você pensa que fósforo trata a desnutrição? Não. A desnutrição leva. Como é que faz? Mas ninguém quer ouvir. Eu falo, bato nessa tecla. Eu publiquei uma nota esses dias. Olha, é decepcionante. Ninguém lê. Eu tenho um vídeo no nosso canal no YouTube onde eu falo sobre fosfetanolamina e tratamento ortomolecular. Nem 100 pessoas visualizaram, mas querem a remissão. Eu sinto dizer, mas vai ser meio difícil. Só com fósforo, tá? Eu sou ativista, sim, pela liberação da fósforo pelo SUS como medicamento. Porque ela pode ser, sim, um medicamento adjuvante no tratamento, não único, tá? É aí um medicamento que vem ajudar. Porque as pessoas que fazem os tratamentos convencionais, elas têm muitos efeitos colaterais. E uma coisa que já foi comprovada, além da fósforo não ser tóxica, é que ela ajuda muito a combater os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu vi um comentário aqui que eu gostaria de ler agora. O Gil de Oliveira disse assim: Gisele tá meio confuso. Gil, coloca pra mim o que tá meio confuso que eu esclareço, tá? Então, gente, não é pra largar a quimioterapia pra tomar fósforo. Não é pra escolher entre uma coisa e outra. É pra caminhar junto. É pra somar. Não é pra dividir. Não é pra subtrair. É pra multiplicar. Subtrair é só carboidrato, açúcar ruim, gordura ruim. Isso aí você subtrai da tua vida, tá? Toxicidade. Isso sim é pra subtrair. Agora, os tratamentos que estão aí, principalmente os naturais, e a fósforo é um tratamento natural, apesar de ser sintética, ela é composta de elementos que já existem no seu organismo, é um tratamento natural, e tudo que é natural vem para somar, tá bom? Então já esclareci esta parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Laboratório Baruch. Gil de Oliveira, não apareceu ainda para mim o que tá confuso para você, tá bom, meu querido? Tô esperando você me dizer o que tá confuso. Gente, é o seguinte. Síntese brasileira do professor Gilberto Chierici e equipe. Quem é que produz hoje? A PDT Pharma ainda e, infelizmente, por tudo que todo mundo já sabe. Quem não sabe, acesse o grupo PDT Pharma, Queremos a Verdade. Vai saber lá que o professor Gilberto processou essa indústria farmacêutica por produzir uma substância tóxica que podia fazer mal aos pacientes.
tá? Ele notificou essa empresa em, acho que maio de 2017, pedindo para a PDT Pharma parar de produzir a substância dele, e a PDT não obedeceu. Por quê? Porque desde maio de 2017, o professor Salvador não estava na PDT, ele saiu da frente da produção. Então, se depois de maio de 2017 alguém falou para você, professor Salvador que está à frente da produção, mentiu. A notificação tá lá no grupo para quem quiser olhar, tá? É um documento assinado pelo professor Gilberto, onde ele pedia para a PDT parar de produzir por esses motivos. E a PDT não parou. Ela continuou. Até que o professor Gilberto se viu obrigado a, em março do ano passado, entrar com um processo contra a PDT Pharma, pedindo ao juiz que o juiz determine que este laboratório pare a produção imediatamente. Ele pediu isso liminarmente. Infelizmente, ele faleceu no mês da audiência, né? A audiência foi suspensa. E aí, agora, a Natalina, viúva do professor Gilberto, foi aceita no polo ativo da ação e vai continuar com a ação, para que a PDT Pharma pare de produzir. De outro lado, nós temos o laboratório Baruch, em Goiás, onde o professor Salvador está produzindo a fosfo, ele está à frente da produção. Então, eu digo a vocês o seguinte, se você não confia nos suplementos, se você não quer tentar os suplementos, se você tem tempo de esperar a decisão de um alvará judicial, se você for entrar com alvará judicial, por favor, pelo amor de Deus, entre contra o Baruch, não contra a PDT Pharma, tá? E em relação ao Baruch, é o seguinte, nós ativistas tínhamos um sonho, que era acompanhar os pacientes que tomavam a fosfetanolamina síntese da USP, para nós fazermos um dossiê com os relatos, com os exames do antes, do durante e do depois, até a remissão. E agora com essa nova produção no Baruch, esse sonho voltou à tona. Então, nós vamos tentar fazer através do Instituto, para as pessoas que entrarem com as liminares através do advogado do Instituto, Dr. Vanderlei Vikianovisky, o acompanhamento desses pacientes para nós montarmos um dossiê. Por quê? Caso aconteça alguma coisa e o senhor Bolsonaro venha com conversa fiada para não liberar a fosfetanolamina, nós teremos toda essa documentação a nosso favor para a liberação, porque até hoje nós não temos, né? Nós temos um cá, outro lá, a gente quer fazer uma coisa bem organizada. E ainda falando sobre o Baruch, tá? A gente chama isso de medicina de evidência. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. O advogado do Instituto, ele cobra pelos honorários advocatícios um valor bastante inferior ao que está sendo cobrado aí pelos advogados do mercado, pelos advogados da causa, bastante inferior. E ainda parcela, porque ele sabe as dificuldades pelas quais a maioria dos pacientes brasileiros passam, tá? E além de parcelar, até a quarta parcela, ele absorve os juros. Os pacientes não precisam pagar os juros, porque ele é um advogado humano e preocupado com o paciente, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu vou ver se o Gil comentou qual era a dúvida dele. Não, o Gil não falou nada. Gil, tô esperando, tá? Então, assim, se você quiser entrar com liminar em face do Baruch, através do Instituto, além de você pagar os honorários de forma parcelada, sem ter que pagar os juros até a quarta parcela, num valor bastante inferior ao que está sendo praticado, o que eu acho um abuso, porque não tem necessidade, pode ser mais barato sim, e ter acompanhamento, protocolo terapêutico ortomolecular. Você procure um dos consultores da NutriHealth, que eles vão te dizer quais são os documentos necessários, enviar a procuração, ajudar você, porque tem que separar documento, tem que enviar, é PDF, e escaneia isso, escaneia aquilo. E a gente sabe que tem paciente que tem dificuldade com isso. Então, os consultores podem ajudar vocês, tá?
mas logo mais a gente vai montar um grupo só para acompanhar os pacientes que estão utilizando a fosso do Baruch, para poder fazer esse material que a gente chama de medicina de evidência, para a gente ter muito bem guardado, caso o senhor Bolsonaro invente alguma gracinha e não queira liberar a fosfetanolamina. Sobre o Baruch era isso. Sim. Uma outra dúvida do grupo. Tem muitas pessoas do exterior entrando e perguntando se as empresas que o grupo indica enviam o suplemento para o exterior. Gente, depende do país, tá? Principalmente Europa. Por quê? Acho que foi em Portugal, me corrija, Marcinha, se eu não estiver enganada. Foi Portugal ou foi Itália? Acho que foi na Itália. Proibiram a entrada até do cálcio AEP, na Itália. Vejam bem. Então assim, gente, existe um grande risco da alfândega barrar o suplemento. Eles podem enviar? Podem. Mas o risco da alfândega barrar o suplemento é muito grande. O que vai acontecer? Eles vão te chamar até a alfândega e vão pedir para você pagar o imposto. O imposto lá é caríssimo, não sei quanto é. Não faço a menor ideia. E aí eu fiquei pensando nisso hoje à tarde, porque eu acho que umas 4 pessoas do exterior me procuraram. Eu fiquei pensando hoje à tarde numa solução. E a solução seria entrar com alvará judicial pelo Baruch. Por quê? Porque uma pessoa de qualquer país pode pleitear essa substância aqui no Brasil. Essa seria uma excelente saída para quem está no exterior e precisa da fosfetanolamina, tá? Então você que é do exterior, precisa da fosfetanolamina. Eu não sei dizer para você em quanto tempo sai o alvará, porque isso depende da comarca, do juiz, de uma série de fatores. Mas sei que pessoas do exterior conseguem. Então você entra em contato com o consultor, ele vai te orientar. O que ele não souber, ele vai perguntar para o Dr. Vanderlei, tá? Você pode entrar com esse alvará judicial e obter a fosfetanolamina do laboratório Baruch, tá bom? E esse não vai parar na alfândega porque é ordem judicial. E ordem judicial a gente não questiona, a gente cumpre, tá? Falei das terapias. Ó, gente, a gente tem terapias complementares, como eu falei, dos diversos tratamentos, como a terapia Gerson, método Kovacic, tem dieta cetogênica, tem dieta alcalina, mas não é para sair procurando na internet não, tá? Isso que eu tô falando é aplicado por terapeutas ortomoleculares, por pessoas profissionais habilitados, competentes, que estudaram para isso. Não sai pela internet caçando receita e botando em você não, que é extremamente perigoso, tá bom? A gente tem as terapias integrativas hoje no SUS, há várias, se digita-se no Google. SUS terapias integrativas. Acho que tem 17 aprovadas. E você pode se beneficiar gratuitamente dessas terapias que vão te ajudar imensamente. Tem a terapia holística, né? Psicologia positiva. Precisa consultar um psicólogo, sim. Já vou te responder no final da live, tá, Francisco? As perguntas eu vou responder no final da live. Psicologia positiva, para você administrar o teu estresse, porque o estresse, ele derruba o sistema imunológico, e o sistema imunológico enfraquecido, por mais sinalizado que ele esteja, não vai conseguir destruir célula cancerígena nenhuma, então precisa sim procurar um psicólogo. Vocês veem que o tratamento é multidisciplinar? Que a gente sempre falou isso aqui? Não é um tratamento, é multidisciplinar. São vários tratamentos juntos que podem te dar um resultado positivo, e não um único tratamento, tá? Atividade física dentro do que você pode fazer, dentro do que a tua condição te permite, é bastante importante. Enfim, para saber mais, acessem as lives do nosso canal no YouTube, acessem o link do nosso blog, onde a gente traz várias matérias para vocês. Aqui na página do Instituto, vai rolando os posts, vai rolando. Você vai achar várias matérias falando sobre isso. Você vai encontrar aqui na página do Instituto, se você não quiser acessar o canal do YouTube, você vai achar aqui na página do Instituto as lives todas. Clique em vídeos, você tem acesso a todas as lives da página. Feitas pelos terapeutas, feitas pelo Dr. Renato Meneghello, feitas por mim, tá? Todos os caminhos foram dados. Então tem certas perguntas que eu juro, eu não entendo. Porque às vezes a pessoa me pergunta uma coisa e eu falo, peraí,
Mas eu falei disso em tal live. Não, mas a doutora Rosimeire falou em tal live. Mas a Cláudia Cipolli falou em tal live. Então eu não entendo a pergunta. Quer dizer, então, que vocês não estão assistindo. É isso, né? Vocês não acessaram o canal do YouTube. É isso. Se você tiver aí, se você puder colocar o canal do YouTube nos comentários, eu agradeço. Se você não puder, depois eu coloco, tá, minha flor? Obrigada. Já falei do perigo que é a anemia e a desnutrição, que Fosso não trata isso. A maioria dos pacientes, quando descobrem um câncer, já tem algum grau de anemia ou algum grau de desnutrição, ou os dois. Isso pode evoluir para um quadro grave. Tem uma matéria no nosso blog que fala da caquexia. Caquexia é um quadro muito comum em pacientes com câncer. É quando ele fica bem magrinho, bem debilitado, é uma desnutrição severa. E a Fosso não evita isso. Precisa cuidar, gente, da desnutrição, da anemia, porque é uma coisa que eu falei em uma outra live, eu vou repetir aqui. Você vê que o paciente está se tratando, ele está entrando em remissão, e aí de repente esse paciente se foi. E a gente fala assim, mas como assim se foi? Estava entrando em remissão, estava caminhando direitinho, estava melhor, sem dor, com disposição. O que aconteceu? E o que aconteceu é que a anemia levou, porque ele não cuidou da anemia. Aconteceu que a desnutrição levou, porque ele não estava sendo acompanhado por um terapeuta ortomolecular, um nutricionista funcional, e aí ele estava comendo, mas não se alimentando. Ele ficou extremamente desnutrido. E célula nenhuma no organismo sobrevive desnutrida. Ela não consegue realizar suas funções se ela não for nutrida. Elas vão morrendo. Entenderam? Então, daí de novo a importância da terapia ortomolecular ou do nutricionista funcional. E assim, eu sei que eu sou chata e repetitiva nesse ponto, mas eu prefiro pecar por excesso do que por falta, para ver se fixa, tá? Daí eu tenho que ler o seguinte. Ah, mas a Fosso não tem nenhuma evidência científica ou nenhum estudo científico. Bom, esse nenhum fica por conta de quem disse isso, porque tem estudos, tem pesquisas e tem evidências. Então vai pesquisar. Ah, mas são pouquíssimos. Ok. Lá atrás, na época da minha bisavó, quando ela me alimentava com banha de porco, sem evidência científica nenhuma de que aquela banha não ia me fazer mal, ninguém falava nada, né? Aí passou um tempinho, vieram com uma conversa de que a banha... Gente, banha de porco é um exemplo, tá? De que a banha de porco fazia mal, elevava o colesterol. Eu comi muito ovo quando criança, minha avó me dava. E o ovo também dava colesterol e era ruim, vamos cortar o ovo, vamos cortar a banha de porco, porque tem evidência científica que eu não sei de onde saiu. E vamos lascar o óleo industrializado nas pessoas. Ok. Agora surgiu uma pesquisa de que a banha de porco aumenta o colesterol bom, diminui o ruim. Ela é boa para a saúde. E que o ovo é um super alimento, porque ele é riquíssimo em diversos nutrientes. Só que quando a minha avó me dava, não tinha evidência científica nenhuma. Não tinha estudo. Agora, gente, imagina quando a gente está falando de um câncer. Vocês acham que uma pessoa que está gritando de dor, que está à base de morfina, que não tem mais nada o que fazer por ela, segundo os médicos, eu já vou falar disso, mas que entra desesperada atrás de uma alternativa para aliviar a sua dor, ou um familiar que entra atrás de uma esperança para salvar o seu ente querido, vocês acham mesmo que eles vão esperar uma evidência científica? Uma pesquisa? Vocês acham que ele tem tempo? Alguém aqui acha que dá para dizer assim, então, câncer, olha, é o seguinte, não tem a pesquisa ainda em humanos, porque in vitro, em vivo, nos ratinhos, já foi feito. Já foi mostrado que não é tóxico. E que tem, sim, potencial antitumoral. É só procurar, tá? Menos preguiça, por favor. Só faltam os testes em humanos e a gente sabe que esses testes não foram feitos, não é porque a Fosso não é eficaz.
É porque existe um desinteresse muito grande por parte de quem pode fazer, porque existe uma pressão muito grande da Big Pharma. Ponto, falei. É isso aí. Vai ser difícil. E não dá pra falar pro câncer, então, câncer, deixa eu te explicar tudo isso aqui, e você faz o seguinte, você espera 10 anos aí, até ter evidência científica dos testes em humanos. Vocês acham possível isso? Não dá, né? Eu acho que o que tem de pesquisa e de estudo é muito mais convincente do que tem de pesquisa e estudo, em termos de resultado, sobre outros tratamentos que estão sendo aplicados em vocês. Né? Se não é tóxica, mal não vai fazer. Qual o problema em tentar? Não é verdade? O mesmo eu digo para os demais. Aveloz, melão de São Caetano, chá de pariri, graviola, aranto. Mas com alguns aí, como o aveloz e o aranto, vocês tomem um certo cuidado. Eu fiz os posts no grupo. Eles têm sim um grau de toxicidade. Precisa saber preparar. Precisa saber como tomar. E nos grupos de aveloz tem pessoas para explicar isso para vocês. São plantas, tanto o aranto quanto o aveloz. E no nosso grupo também tem a receita de como fazer e como tomar. É só você ir lá naquela lupinha, tem uma lupa lá no grupo. Você clica na lupa e digita assim, aveloz. Vai sair todos os posts de aveloz que tem no grupo. Aranto, vai sair todos os posts. Outra coisa, gente, antes de você fazer um post já com uma dúvida no grupo, vai na lupa, digita 3 palavras-chave sobre a sua dúvida. Provavelmente ela já foi respondida, tá bom? Já falei. Então, gente, agora eu queria terminar fazendo um apelo aos médicos, que era o intuito dessa live hoje, mas como muitas coisas aconteceram, eu tive que falar de todas essas coisas para então entrar nesse apelo. Mas, como eu já fiz um vídeo mandando meu recado para os médicos, eu nem vou falar com os médicos, eu vou falar com vocês mesmos, pacientes e familiares. Gente, o médico, ele estuda o que está nos livros, nos artigos científicos, na academia. E só, tá? Ele estuda câncer, ele não estuda pessoas. Ele não estuda seres humanos. Ele estuda, eu tô falando do oncologista, tá, gente? Porque, claro que para fazer medicina você tem que estudar o organismo todo da pessoa. Mas aí quando ele se torna um oncologista, ele vai se especializar em câncer. Então o que acontece? Quando você vai se tratar com o seu oncologista e você tem um determinado tumor, digamos que você tenha um tumor de intestino, ele sabe muito de câncer de intestino. Muito. E ponto. Ele sabe também de medicamentos aprovados pela Anvisa para câncer de intestino. Ponto. São as 2 coisas que ele sabe. Tá? Só que você não é um câncer de intestino. Você não é um câncer de nada. Você é um ser humano completo, com N necessidades, com N carências, que precisa ser tratado como um todo. Mas o seu médico não vai tratar você como um todo. Ele vai tratar o teu câncer. E o resto? Como é que faz? Gente, eu queria que vocês me dissessem se os médicos de vocês pediram para vocês cortarem o açúcar da dieta de vocês, as farinhas brancas, o leite e seus derivados, os laticínios, os embutidos, os carboidratos ruins. Algum deles pediu para vocês fazerem um detox? Desvermifugação, algum deles passou? Respondam para mim, porque isso, gente, é cuidado todo. O câncer tá lá e quem vai combater é o organismo. Então não adianta tratar o câncer de X órgão, se é o organismo que vai combater. Então o que acontece? Como o seu médico está tratando apenas o teu câncer e não você,
Quando ele não consegue mais tratar o teu câncer, ele fala assim: sinto muito, não há mais nada que possa ser feito por você ou por seu familiar, e temos que mandá-lo para casa e esperar X dias até que ele vá embora, ou X semanas, ou X meses. E sabe o que mais me dói? Não é o médico falar isso, porque ele não sabe mesmo, né? Ele tem que falar do que ele sabe. Ele sabe tratar o câncer de X órgão, ponto. Mais nada, ele não sabe mais nada. O que me dói mesmo é o paciente acreditar. E teve um paciente essa semana no grupo, não vou citar o nome dele. Ele é pai de um rapaz, ele tá desesperado e ele disse que o médico disse que era muito tarde e ele repetiu para mim. Ele disse: eu acho que é muito tarde pro meu filho, porque o médico falou. Isso me entristece. Porque além do que o médico falou, gente, tudo isso que eu falei aqui de forma muito resumida, porque tem lives falando disso de maneira muito mais aprofundada no nosso canal do YouTube. Além do que o médico falou, tem tanta coisa para fazer, gente, mas tanta coisa. Então eu queria pedir, o apelo na verdade hoje não vai ser para os médicos, vai ser para vocês. Se o médico virar para você e falar assim, não há mais o que fazer pelo teu ente querido ou por você, você vai dizer assim: muito obrigada, doutor. Porque eu sei que o senhor fez o que pôde até onde o senhor sabia. Agora eu vou atrás do que o senhor não sabe. E vá atrás do que ele não sabe. Que é tudo isso que eu citei. E tem muita eficácia. E salva vidas, sim. Mas é preciso ter disciplina, é preciso ter vontade, é preciso acreditar. Tá? E principalmente, acima de tudo, cuidar disso aqui. Porque tudo começa e termina aqui. Se você fizer não acreditando no que você está fazendo, mas acreditando que você ou teu ente querido tem prazo de validade, talvez não funcione. O que você precisa ter em mente é que o médico só sabe até onde ele fez. E é isso aqui o que o médico sabe dentro de um universo deste tamanho. Olha quanta coisa tem para ser explorada e para ser feita. O que o médico sabe é um país do tamanho do México dentro do planeta Terra. Então ele só fez o que é do tamanho do México. Você precisa explorar todo o planeta Terra. Precisa ter, de novo, disposição, disciplina e vontade de pesquisar, tá? E não ficar obcecado por fosfoetanolamina como se ela fosse resolver tudo. Não vai. É um conjunto. E não é do dia para a noite, tá? O câncer não chegou na vida da pessoa ou na sua vida do dia para a noite. Ele também não vai embora do dia para a noite. Ele veio aos poucos de forma silenciosa. E aos poucos e de forma silenciosa ele vai embora. Mas para isso precisa de muito trabalho. E é para isso que esse grupo existe, os terapeutas e os consultores. Nós formamos uma equipe junto com você. Precisamos dar as mãos para tratar você ou seu ente querido. Não é só fosso, tá? Acabei o apelo a vocês. Agora eu vou ler as perguntas. Então quem tiver pergunta já vai deixando. Vou subir aqui para ver se eu consigo ver todas. Eva Ribeiro, boa noite. Vitor Silva, boa noite. Leandro, boa noite. Marcinha, boa noite, minha linda. Eva Ribeiro, boa noite. Leandro, boa noite. Deise, Andressa, Pedro, Nidalva. Tailice, boa noite, Thay. Boa noite, Andressa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Elvio. Diego Soares. Gisele da Cruz, boa noite. Josiane. Thay, até hoje nada da fosso liberada, só promessa. E esse ano eles resolveram brotar da terra do nunca para fazer mais promessa. Acham que somos bobinhos. Maria Lúcia, boa noite. Gil de Oliveira, vamos continuar lutando pela liberação, sim. José Francisco Fontana, boa noite. Karen Ramos, boa noite.
Oi, Sandro, tudo bom? Boa noite, meu querido. Aí o Sandro diz o seguinte: será que fiz errado com meu filho? Eu pegava com o Dr. Marcos Vinícius e Fábio Soares. Sandro, eu não gosto desse negócio de certo e errado. E assim, você pegava com o Dr. Marcos e o Fábio Soares. Como eu disse, a fossa é um sinalizador de células tumorais. A fossa sinalizou? Sinalizou. A questão é, como é que estava o sistema imunológico do teu filho? Eles te disseram que precisava fortalecer o sistema imunológico do teu filho? Eles te deram caminhos para isso? Eles te disseram que você precisava procurar um terapeuta ortomolecular? Sandro, você não fez nada errado. Você fez o que era... Eu tô olhando aqui pro ícone do Sandro, como se eu estivesse não conhecendo que o Sandro tá aqui, né, gente? Desculpa. Sandro, você não fez nada errado. Eu sei, eu acompanhei, eu vi. Eu sei o tamanho do amor que você tinha pelo teu filho. E eu sei que hoje o sofrimento que você carrega é o mesmo do dia da notícia da perda dele. Eu tenho observado você. E eu preciso te dizer, Sandro, para você parar de carregar essa culpa, esse será. Será que se eu tivesse feito assim, ele estaria aqui? Será que se eu tivesse feito assado, ele estaria aqui? Ah, mas será que se eu... Nós somos impotentes, Sandro. Quando Deus decide chamar para o lado dele, não tem será que eu poderia. Nós não poderíamos nada. Nem eu, nem você, nem ninguém. Quando Deus resolve levar, porque a missão já foi cumprida, ele leva. Entende? Tenta trabalhar isso no teu coração, na tua mente, de que não há nada que você poderia ter feito que você já não tenha feito. Você fez tudo o que você podia, sim. Mas a vontade de Deus era ter o teu filho perto dele. Você entende isso? Você precisa superar essa dor, Sandro, e seguir. Porque mais pessoas te amam. Pessoas estão sofrendo por ver a tristeza em que você está. Pessoas precisam que você siga. Ele precisa seguir, também em paz. Mas enquanto você estiver nessa profunda tristeza, nessa profunda dor, vai ser muito difícil para ele. Então, meu amigo, respondendo a sua pergunta, será que você fez alguma coisa errada com seu filho? Não. Você fez tudo certo. Tudo que um pai poderia fazer. E tudo que foi permitido por Deus. Daí para frente, foi determinação de Deus. E com as determinações dele, ninguém pode. Entendeu, meu amado? Procura ficar bem. Procura um psicólogo, se for o caso, para tentar trabalhar isso. Porque eu sei que o sentimento de um pai é sempre... eu deveria ter protegido meu filho, eu deveria ter visto, eu deveria ter notado, eu deveria. Não faz isso com você. Não faz isso com você. Tudo que você deveria e poderia ter feito, pelo imenso amor que eu sei que você tem pelo teu filho, você fez. E ele sabe disso. Então não se culpe, não carregue essa dor, não se martirize dessa forma. Tá? Procura um meio, ainda que seja através de um psicólogo, de aceitar a partida dele. Porque todos nós estamos aqui, Sandro, de passagem. Nada é nosso. Nem esse corpo é nosso. Quando a gente for embora, nem isso aqui a gente leva. Isso aqui é emprestado por Deus para a gente passar o tempo que Ele determina que a gente passe por aqui. E cada um tem um tempo. A gente está vendo crianças indo embora. Eu sei que é difícil a gente se conformar. Eu sei que a dor é imensa. Mas se a gente conseguir entender que é só mais uma passagem, mais uma dentre várias, fica mais fácil aceitar e entender. Entendeu? Amanhã sou eu. Amanhã, daqui uns anos, ou talvez amanhã, não sei. Nós não sabemos. Você, todos nós vamos. É muito triste porque não é natural para um pai perder um filho. Não é natural. Tudo que não é natural é muito mais difícil a gente aceitar. Mas se a gente partir desse princípio de que
todos nós vamos partir. Quando Deus determinar, se você fortalecer a tua fé e aceitar as determinações dele, vai ficar mais fácil você aceitar. Tá bom, meu querido? E se você precisar conversar, você me chama no Messenger depois e a gente conversa, tá? Beijo no seu coração. E eu espero em Deus que você, em breve, no lugar dessa dor, tenha sim uma linda saudade e apenas lindas lembranças do teu filho. Tá bom, meu querido? Fica com Deus. Patrícia Antunes, boa noite. Karen Ramos, o acompanhamento com terapeuta ortomolecular é imprescindível? Imprescindível, sim. Aí o Gil falou que estava meio confuso, aí eu vou descer mais. Taniela, amando seus esclarecimentos. Obrigada, Taniela. Ana Maria, de fato, é muito difícil se fazer entender. As pessoas não gostam de ler, não querem ver as lives, aí fica difícil. Ana, fica impossível, porque assim, ó, tô te falando, eu tô fazendo a live agora. Amanhã vai ter um monte de pergunta no grupo e no Messenger sobre coisas que eu falei aqui hoje. Quer apostar? Tenho certeza. Eu vou começar a responder com live. Quando eu vir uma pergunta, eu vou pegar a live onde está a resposta, eu vou responder com a live. Eu vou começar a fazer assim. Aí a pessoa assiste, vai ser o jeito. Francisco de Assis. O terapeuta ortomolecular vai me ajudar com detox, dieta alimentar, sistema imunológico e tudo mais para poder aí tomar a fôsforo? Não, Francisco. Ele vai te ajudar com tudo isso e já tomando fôsforo. Porque lembra que eu te falei? É um conjunto, é tudo junto. Tá? Taniela Lopes. O doutor Renato e você estão alinhados com os mesmos métodos de tratamento que você está relatando? Sim, Taniela. Ou seja, continuar fazendo o tratamento tradicional, o ortopsicólogo, sim. Nós chamamos de tratamento multidisciplinar. Eu não me meto... o Renato é médico, né? Eu não me meto no que um oncologista faz. Ele que faz o trabalho dele. E ele não se mete no que nós fazemos lá de cá, que é o trabalho dos terapeutas ortomoleculares, psicólogos e nutrólogos. O negócio é juntar tudo, entendeu? Mas sim, eu e o Dr. Renato Meneghello, nós estamos alinhados. Tanto que o Dr. Renato Meneghello tem um câncer, está remido, mas ele costuma dizer que tem, porque a gente só pode falar em cura depois de 5 anos. Mas com o quê? Com fôsforo e tratamento complementar e convencional. Ele fez tudo isso, ele fez o tratamento multidisciplinar, tá? O Sandro. Boa noite, Gil, Felipe. Francisco de Assis, você tá aí? Francisco de Assis escreveu assim, ó. Mas a ação pode ser também contra o Estado de São Paulo e a USP? Não. Como eu disse na live, eu não sei se você estava assistindo, só 2 laboratórios produzem a síntese do professor Gilberto Quieres e equipe. PDT Pharma e Baruch. USP não. A USP parou de produzir no final de 2015, tá bom? Márcia Silva, verdade, Gia. Trilogia do mal, desnutrição, desidratação e anemia. E ainda a infecção. Sim. Todos que a fôsforo não combate, tá, gente? Vocês precisam cuidar de tudo isso com a terapia ortomolecular. Nito Rocha, boa noite, abençoado. Boa noite, amado. A paz. Luciana Cabral, nenhum falou nada disso para nós familiares. É normal, Luciana. Pouquíssimos falam. A maioria, às vezes o paciente pergunta, doutor, e a minha dieta? E eles dizem, pode comer de tudo. E não pode, não pode. As pessoas estão alimentando o câncer e nem estão sabendo. É muito triste. Da Cruz Gisele, nada, muito pelo contrário. Falou que eu podia comer de tudo. Ó, não falei? Olha o que falaram pra Gisele, que ela podia comer de tudo. E nós sabemos que isso não é verdade. Taniela Lopes, minha mãe faleceu. Sinto muito, Taniela. Sinto muito. E nada disso foi informado. Eu que fui buscar as informações. Mas infelizmente ela faleceu em 2 meses. Sinto muito, Taniela.
O nosso trabalho é incansável no sentido de informar os pacientes e os familiares para quê? Para que eles tomem as providências necessárias e, principalmente, para que eles busquem e apliquem esses conhecimentos nos seus tratamentos, justamente para que isso não aconteça, porque o médico não vai falar sobre isso com vocês. Patrícia Antunes, além de não falarem, ainda acham bobagem quando você fala sobre o assunto. É verdade, Patrícia, isso é muito triste. E aí vem o que eu falei no vídeo curto que eu fiz sobre eles descerem um pouquinho do pedestal de semideuses e terem um pouquinho só de humildade. Só um pouquinho de humildade, não precisa muita não. Para reconhecer que não é bobagem. É só um fato que eles desconhecem, que eles não sabem. É que eles têm um problema sério com o termo não sei. E deve doer no orgulho, deve ferir demais dizer não sei. Porque tem que saber tudo, né? Gil de Oliveira escreveu: Gisele, minha pergunta acima. Então, Gil, eu não achei a sua pergunta acima. Eu tô subindo, tá? Vou subir. Eu vou subir. Pra ver se eu acho. Vamos continuar. Aqui, Gil. Eu vou ler o que eu tô vendo seu. Vamos continuar lutando pela liberação. Gisele tá meio confuso. E aí vem, Gisele, minha pergunta acima. Não tô vendo sua pergunta, Gil. Se você puder colocar de novo, eu agradeço. Luciana Cabral, foi o que fizemos com meu pai. E como ficou a situação do seu pai, Luciana? Pode falar pra gente? Daniel, boa noite, querido. Tudo bem? Chegou atrasado, né? Vai perto de chinelo. Nito Rocha. Boa noite, bênção. Quais fossos não devemos comprar? O Dr. Renato Meneghello falou ontem na live dele, tá? Eu não gosto de falar não compre essa, não compre aquela, porque eu não tenho laudo dessas fossos. E eu respeito o direito de escolha de cada um. Quer comprar? Compre. Mas lembre-se que eu e meu grupo não indicamos, tá bom? Eu gosto de falar das fossos que vocês podem comprar com segurança. Estão indicadas lá no primeiro post do meu grupo. Então, vocês podem entrar lá e comprar com segurança. Agora, as que vocês não devem comprar... Gente, tem tanta fosso falsa, tanta fosso no mercado negro, tanta gente produzindo tanta coisa que chamam de fosso. Tem fosso feito até de urina. Que se eu for falar aqui pra você que fosso não comprar, é melhor eu fazer outra live que vai levar mais ou menos 1 hora de eu dizendo todas as fossos que vocês não devem comprar. E fora que tem um monte que eu ainda tenho que pesquisar e eu não posso ser leviana e falar pra vocês assim: gente, não compre essa fosso aqui só porque eu não tô indicando. Por quê? Porque eu ainda não fui ver essa fosso, eu não fui até o laboratório que fabrica, eu não sei como é produzida, não tem laudo de toxicidade, eu não posso ser leviana e falar que aquilo é falso e tirar uma esperança de vocês. Eu não vou fazer isso, tá? O que eu digo pra não tomar de jeito nenhum, porque eu tenho laudo, eu tenho teste, eu tenho prova, eu tenho documento, é fosso da PDT Pharma, tá? Essa eu tenho certeza absoluta, com provas de que faz mal. Então essa eu digo, não tomem. O restante, se é falsa, não sei, não tenho laudo para provar. Como é que eu vou dizer para vocês que fosso X é falsa sem um laudo na mão? Aí fosso X é boa, me chama lá na justiça para eu provar que é falsa, e eu faço o quê? Eu não sou leviana. Eu não vou dizer para você que fosso vocês não devem comprar. Eu vou dizer para vocês que fosso vocês podem confiar com segurança. Estão lá no primeiro post do meu grupo, tá bom? E quando não for mais de confiança, se eu descobrir alguma coisa errada, eu arranco e assim vai. Apareceu outra que é de confiança, fui lá, visitei laboratório, sei como é feita, sei quem fabrica, tem um laudo de toxicidade, tem um laudo de pureza, vou colocar lá no post. Ó, gente, apareceu essa aqui, é nova no mercado, já fui, já vi como é, já sei quem fabrica, tenho todos os documentos, pode confiar. Tá lá no post. É assim, tá bom? Gil de Oliveira. Mas na época da USP, ela funcionava sem muitos protocolos. Por que
que a fosso de agora tem que ter um enorme protocolo? Eu acho que a sua pergunta é essa, Gil. Eu vou te dizer por quê. Porque na época da USP, eu não sei se isso é verdade, que ela funcionava sem muitos protocolos. Eu não sei, porque eu não acompanhei os pacientes. Entendeu? Aliás, eu não sei onde estão esses pacientes hoje. O que acontece? Tem muito paciente que tomou fosso no meu grupo, aí ele entra lá e faz um relato assim. Me curei usando a fossotal, porque a fossotal é isso, a fossotal é aquilo, e meu pai entrou em remissão total com a fossotal, e fosso. E eu sei que esse paciente fez protocolo ortomolecular, mudou a dieta, toma água alcalina, tem um psicólogo acompanhando, mas ele não cita isso. Será que os pacientes da USP não tinham o mesmo? E vamos combinar que há 20 anos atrás nós não tínhamos essa quantidade de embutido, enlatado, refrigerante, essa porcaria de óleo industrializado. Gente, foi há 20 anos atrás. Todos aqueles relatos que vocês viram da fosso da USP é de quando o professor Gilberto distribuía na USP antes da mídia estourar com a USP. Entendeu? Então, assim, foi eficaz em alguns casos. Por quê? Porque as pessoas estavam com o sistema imunológico fortalecido. Por quê? Porque de uma época em que a alimentação era decente, né? Não dá para comparar com o que a gente come hoje, gente. Eu não tenho câncer. Eu faço suplementação. Eu faço acompanhamento com terapeuta ortomolecular. Porque, como eu disse, hoje a gente não se alimenta, a gente come, a gente bota qualquer coisa para dentro, mas isso não é alimento. Nem para nós, nem para as nossas células, nem para nós, para o nosso organismo. Por isso precisa deste protocolo. Agora, há 20 anos, com uma alimentação saudável, com uma vida muito menos estressante, com a gente brincando na rua, botando o pé na terra, recebendo toda a energia da terra, tomando uma água de qualidade, que não se compara à água que existe hoje, que sai da torneira, realmente é possível que não precisasse do protocolo. Você entende que é outra época, Gil? E é uma época extremamente tóxica, estressante, cheia de química em tudo que a gente come. Isso não tinha na época que o professor Gilberto doava as cápsulas. Tanto é que o próprio Dr. Renato Meneghello, que é da equipe do professor Gilberto, faz o tratamento complementar. Ele não toma só 3 cápsulas ao dia e nada mais. Pode perguntar para ele. Ele faz um protocolo complementar. Mais fosso. Não é só fosso. Por quê? Porque é outra época. Porque a coisa hoje exige que se faça um tratamento ortomolecular. Não só quem tem câncer. Todo e qualquer ser humano. Porque quem não tem vai acabar tendo se não fizer. Por causa desse monte de porcaria que nós ingerimos. Por causa da vida estressante que a gente leva. Por causa da intoxicação mental que nós procuramos todos os dias nos Datenas da vida. Não é? Tá respondido, Gil? Se não tiver, escreve aí. Tá bom, querido? Ana Paula, boa noite. Sandro, fica bem, porque eu fico triste com você assim, triste. Fica bem. Você tem que ficar bem. Tá? Fica bem. Você é da família, é seu direito saber ainda. Tá? Tem muita gente precisando de você. Você vai levantar. Levanta. De nada, Sandro. Coração pra você também, ó. Fabiana Borges, boa noite. João Paulo, boa noite. Gustavo Henrique. Diante de um quadro de câncer metastático e muito avançado, a fosfetanolamina surtiria efeito se somar-se ao uso dessas pílulas. Que pílulas, Gustavo? E correto tratamento para fortalecer o sistema imunológico, a desnutrição e fazer a dieta adequada? Sim, Gustavo. E aí eu vou te dizer o seguinte, de novo, a fosfetanolamina no caso aí não é o principal. Diante do quadro que você me apresenta, câncer metastático e muito avançado, primeira coisa, não é fosso, é terapeuta ortomolecular. Primeira coisa, tá? Por quê? Porque a desnutrição mata, a anemia mata. Então preciso urgentemente tratar essa desnutrição, tratar essa anemia, coisa que a fosso não vai fazer. Então a primeira coisa, procura um terapeuta ortomolecular. Ele já vai observar isso, já vai entrar com tratamento para isso. Depois fosso, tá? Então inverte a ordem, não é primeiro fosso, depois tratamento ortomolecular, porque a fosso não vai tratar
essa debilidade que o paciente está. O terapeuta ortomolecular vai. Aí sim a fosso vai ser eficaz. Se o terapeuta ortomolecular não entrar com esse tratamento, e aí onde eu fico muito chateada quando todo mundo vem procurar fosso e não entra com esse tratamento que é necessário, a fosso não faz efeito nenhum. E aí depois a pessoa diz que a fosso era ruim, tá? Então, Gustavo, terapeuta ortomolecular para ontem. Fosso hoje. Tá bom? Fabiana Borges. Onde se compra hoje? Qual seria o valor? Eu não faço a menor ideia porque eu não sou consultora, tá, Fabiana? Eu coordeno uma equipe de consultores. A lista está no primeiro post do meu grupo. Você pode contatar qualquer um deles e eles vão te informar onde compra, o valor, quais são as forças confiáveis e tudo mais. Tá bom? Nito Rocha. Ele toma 6 comprimidos por dia. Ele quem, Nito? E assim, gente, sobre dosagem, cada organismo é um, cada tumor é um, cada necessidade é uma. Então, pelo amor de Deus, eu não sei quem toma 6 comprimidos por dia, mas senhor paciente ou familiar, caso você leia esse comentário, não saia tomando 6 comprimidos por dia, porque você não é essa pessoa, tá? Você é outra pessoa com outras necessidades, outras carências, outro tipo de tumor, em outro estágio, tá? Em outro órgão. O terapeuta vai te passar essa dosagem. Ou o consultor orientado pelo terapeuta juntamente ao fabricante, tá bom? Gil de Oliveira, você tem razão, Gisele. Respondeu com muita sabedoria a minha pergunta. Entendi perfeitamente. Tá bem, Gil. Fico feliz em ter conseguido elucidar a tua dúvida. Karen. Fabiana, a Karen te respondeu, tá? Sim, Nito. Dr. Renato Meneghello. Sim, ele toma 6 cápsulas por dia. Ele tem um glioblastoma multiforme grau 4 inoperável, tá? Então, ele toma essa dosagem. Ele é médico, ele sabe que essa dosagem funciona para ele. O outro paciente que tem um outro tipo de câncer, que não faz os tratamentos todos que o Dr. Renato faz, que não tem os acompanhamentos que o Dr. Renato tem, que tem um tumor não tão avançado, que não é um glioblastoma, que não seja inoperável, que tenha um quadro, por exemplo, de desnutrição, coisa que o Dr. Renato não tem. Então aí você vê que muda toda a situação, muda também a dosagem, tá bom? Gente, eu vou embora. Muito obrigada pela participação de todos. Fico muito feliz por vocês estarem aqui hoje. E amanhã, se a tia Gisele vir no grupo alguma pergunta cuja resposta está nessa live, a tia Gisele vai fazer o seguinte, copiar o link dessa live e responder com a live. Tá bom? Porque a tia Gisele é muito malvada. Tá? Gente, beijo pra vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me embora. Eu não sei há quanto tempo essa live está rodando, porque não aparece em lugar nenhum pra mim, nem no computador, nem no celular. Então, acho que as perguntas acabaram, né? Então, eu vou embora. Beijinho para todos vocês. Obrigada pela presença e fui. Acessem nosso canal do YouTube, tá bom? Para ver lá todas as terapias disponíveis, tudo que tem ainda para vocês fazerem. Arregassem as mangas, levantem a cabeça, tem muito que ser feito. Muito trabalho, tá bom? Beijos.